Que o Bitcoin está num excelente momento, não resta dúvidas. A maior parte das pessoas sabe disso. Mas o que pouca gente sabe é como aproveitar esse momento da melhor maneira possível. Então, nesse vídeo daqui, eu vou te mostrar uma pincelada de uma análise sobre o movimento esperado do Bitcoin, só que também eu vou te mostrar de forma transparente o resultado da nossa conta operando opções de Bitcoin já há bem mais de ano. Com isso, você vai saber aproximadamente quanto você poderia estar ganhando caso você operasse de forma semelhante à nossa e também quanto que você pode ganhar daqui para frente. Entenda, não estou te fazendo nenhuma promessa de ganho, a gente está falando de renda variável, estou falando de uma estimativa, de uma projeção com base no desempenho real do passado, de uma conta real, às quais as operações todos os meus mentorados têm acesso, tá legal? Então, antes de te mostrar aqui a rentabilidade, o detalhamento, vamos dar uma pincelada no que está acontecendo com o Bitcoin. Ontem o Bitcoin atingiu a sua máxima histórica em termos de reais. Então aqui nessa metade de baixo você está vendo a cotação do Bitcoin em reais e aqui em cima a cotação do Bitcoin em dólares. Ontem ele passou dos 420 mil reais. E lembrando que há um ano atrás ele estava aqui, na casa dos 100 e pouquinhos mil reais. Então, de forma análoga, se eu te falar que daqui a algum tempo o Bitcoin vai estar valendo R$1 milhão, pode parecer algo exagerado, utópico, extremamente otimista, mas lembra, há um ano ele estava na casa dos 100, em novembro de 22 estava aqui valendo 80 mil reais, e essa trajetória de alta é bem clara, não é? Aqui o gráfico que eu mais analiso ele é no dólar, então a gente vê que ele está já há alguns meses numa região de acumulação, porém aqui no período mais recente ele está ensaiando um movimento de alta, ele está percorrendo esse canalzinho de alta aqui, e depois de uma região de acumulação, a tendência maior é de um rompimento dessa zona de acumulação para cima. E a gente já está vendo esse movimento se formar com o preço se movimentando nesse canalzinho aqui de alta. Além disso, tem aqui o meu indicador, o Carlos Index, que também desde o dia 11 de outubro está apontando para essa tendência de alta. Então ele pegou ela bem no início. E além dos gráficos, tem um movimento institucional muito importante ocorrendo. Ontem a gente teve a entrada de quase $1 bilhão em Bitcoin por meio dos ETFs. Teve um fluxo positivo de 870 bilhões de dólares. E da mesma forma que o Bitcoin em reais está na sua máxima histórica, em dólar está quase lá, o fluxo de dólares nos ETFs de Bitcoin também está na sua máxima histórica, como você está vendo aqui nesse gráfico. E o Bitcoin, como você já sabe, tem uma oferta limitada e como você está vendo aqui, tem uma demanda crescente. E essa é a fórmula para valorização de qualquer ativo, de qualquer bem, serviço, a fórmula para valorização de qualquer coisa. Oferta limitada e demanda crescente. E agora vamos analisar o desempenho da nossa conta e especialmente desse instrumento, opções de Bitcoin. Como o Bitcoin é um ativo escasso e tem muita gente querendo, na verdade, independente da quantidade que você tenha de Bitcoins, provavelmente você gostaria de ter mais do que você tem hoje. Só que com opções você pode ter mais Bitcoins independentemente de novos aportes, independentemente da sua renda. É claro que os ganhos são proporcionais, porém você pode aumentar a sua quantidade de moedas rentabilizando seus Bitcoins com estratégias de opções. Sejam estratégias de venda de opções, como essas aqui. Então a venda de put te paga um prêmio, te paga uma taxa em que você recebe Bitcoins por isso, e a compra de opções também te paga um prêmio, aumentando a sua quantia de Bitcoins. Portanto, em vez de deixar os Bitcoins parados, quando você opera opções de Bitcoin, você está incrementando a sua quantidade de Bitcoins. E como a gente já viu, o Bitcoin está valorizando bastante. E o Bitcoin está valorizando não apenas ele próprio, mas relativamente a todas as outras classes de ativo. Aqui eu estou pegando um período de um ano e você está vendo o desempenho do Ibovespa, 16%. S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, 39%. E Bitcoin, 107%. Só que se eu pegar um período maior, ele também performa melhor do que os outros ativos. Ibovespa nesse período 20, S&P 89 e Bitcoin 650. Inclusive a BlackRock fez um estudo recente e ela demonstrou que ninguém que segura o Bitcoin por pelo menos 3 anos está no prejuízo. Então, apesar de uma certa volatilidade no curtíssimo prazo, para médio e longo prazo,
o Bitcoin é um ativo excelente. E aí você pode talvez ficar com receio, né? Que mesmo assim, em alguns períodos ele faz uma correção bastante grande. E eu vou te mostrar que mesmo com essas correções aqui, contanto que você opere opções de Bitcoin, mesmo nessas correções, o seu patrimônio em termos de reais ou de dólar, ele aumenta mesmo nessas correções que às vezes ocorrem de mais de 50% com o Bitcoin. Então bora lá entender o desempenho dessa conta aqui. Lembrando que todas as operações que eu faço já há mais de ano aqui, eu mostro em tempo real para todos os meus mentorados e alunos. Aqui você tem o log de transações da conta. Então, vou atualizar aqui, depósito. Então ele está filtrando um período bem maior do que quando eu comecei a publicar esses sinais aqui, então não é um recorte, é um período completo, e você está vendo aqui as datas de depósito. Aqui é o preço do Bitcoin a cada momento, e aqui é o fluxo de caixa, né? Quanto que isso representou em termos de Bitcoin depositado. Eu vou copiar isso daqui, vou vir aqui na planilha da conta de sinais e aquilo que eu copiei, eu vou dar um Ctrl V, vou colar. E isso eu fiz para quê? Para que você veja que esses números que estão aqui da planilha dos depósitos, né? Eles são exatamente iguais ao log de transações da conta. Então você está vendo que esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse e assim por diante. Então, verifique o que foi depositado em termos de Bitcoin foi isso daqui, na cotação do dólar equivalente a isso, né? Em termos de reais equivalente a isso. Também fiz alguns depósitos Ethereum e um pouquinho de USDT. Vamos te mostrar isso aqui de forma transparente. Então aqui está filtrado o depósito por essa moeda aqui, Bitcoin são esses. Ethereum, como eu te mostrei, tem esses dois aqui, se você quiser dar um print, confere lá, que são só esses aqui mesmo. Esse daqui não tem nenhum depósito, Matic não tem nenhum, Solana não tem nada, ETH não tem nada, o USDC não tem nada, o USDT Tether vai ter, 383, como você está vendo aqui. Para essa outra que é mais recente, nada, e essa aqui nada. Então, o que você está vendo aqui é que nessa conta foram feitos esses depósitos. Todo o restante ele decorre da valorização através da rentabilização dos bitcoins com operações de opções. Então, somando aqui, e na verdade o ganho é um pouquinho maior, essa planilha aqui é mais simplificada, depois eu detalho um pouco mais. Então, se eu somar isso daqui em termos de dólar, foram feitos esses depósitos, 6.928 dólares. E quanto que ela está valendo agora? Aqui, o valor da conta tá 35.942. 35.942. Então a gente teve um lucro de 418%, ou seja, a gente multiplicou por 5,18 vezes o nosso capital num período de 578 dias. Se eu dividir 578 por 30, né? A gente está falando de 19 meses. Se eu dividir isso daqui, 418 por 19, vai dar um ganho mensal de 21%. Mas, na verdade, quando a gente vai fazer o nosso cálculo, né, a gente leva em consideração a fórmula dos juros compostos para saber a taxa mensal. Então, a taxa mensal em dólar é essa daqui. E se a gente for pensar em termos de reais, a gente teve um depósito, né, que ele está pegando a cotação de cada momento aqui. A gente teve depósitos de R$34 mil e o valor atual em reais dessa conta é de 207 mil. Então, em reais, o nosso lucro foi de aproximadamente 500%. Então, a gente multiplicou por quase 6 vezes o nosso capital nesse período aqui, dando uma rentabilidade mensal de quase 10% ao mês em reais. Agora, tenha em mente que isso daqui não é trade, eu não preciso ficar horas e horas e horas na frente do computador. Isso daqui é investimento, operar opções não demanda muito tempo. E esse é o resultado obtido na conta de sinais que opera segundo um perfil moderado. Okay? Você pode até ter ganhos maiores, contanto que você tenha um perfil de risco mais arrojado e que você saiba implementar todo um sistema de gerenciamento de risco.
Esses ganhos são com uma segurança bastante extrema que eu vou detalhar no evento ao vivo que eu vou fazer nesse próximo domingo agora. E dependendo de quando você estiver vendo, você vai ter a chance de entrar para a próxima turma de mentoria por uma condição super especial que nunca foi feita antes, mas para você garantir esse acesso, você tem que se registrar no link que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo. Mas é o que eu te falei, que a rentabilidade é um pouco maior do que isso, né? Porque aqui a gente está considerando que todos os aportes foram feitos lá no período inicial, então a rentabilidade, em tese, se daria ao longo de todo esse período. Mas a verdade é que se você for olhar o detalhamento, lá no comecinho, essa conta começou operando com 0,14 bitcoins. E só mais adiante foram feitos alguns outros aportes. Então esses aportes aqui, eles começaram a rentabilizar, mas a partir de um período um pouco mais curto. Então a taxa média mensal acaba sendo mais elevada. E o ROI, o retorno sobre investimento médio, em termos de Bitcoin, ele está hoje em 4,57% ao mês. Em termos de dólar, 11,27, em termos de reais, 11,89. Aqui a gente está pegando o capital inicial de cada um dos períodos, contabilizando transferências que tenham sido feitas em cada período e comparando com o capital final de cada período. Entenda que com uma rentabilidade de 4,5% ao mês em Bitcoin, você começa com 1 Bitcoin ou com 0,1, tanto faz, né? Porque os ganhos são proporcionais. Se você começa com um Bitcoin, daqui a um ano você está com 1,69. Mantida essa rentabilidade, a gente está falando de renda variável. Só que em 2 anos, seu Bitcoin se transforma em 2,87. Em 3, em 4,8. Em 4, 8,27. Em 5 anos, você transforma um Bitcoin em 14. Ou se você tem 0,1 Bitcoins, você tem 1,4 bitcoins. E se a gente estende aqui a linha do tempo, pode parecer até surreal, né? Em 10 anos, 196 bitcoins mantida essa rentabilidade. Então o que eu quero deixar claro aqui para você é o poder dos ganhos compostos, porque quando a gente oferece esse tipo de ganho, a gente está falando de ganhos exponenciais. Então, por mais que a gente comece com um pouquinho, contanto que nós sejamos constantes, esse pouquinho, em algum momento, ele acaba explodindo no bom sentido. E é possível ter rentabilidade maior. Quando eu opero a conta de sinais, hoje eu penso em operar de acordo com um perfil moderado. Mas é possível operar seguindo a mesma sistemática, a mesma metodologia, só que com uma mão um pouco maior. E operando mais, você pode conseguir também rentabilidades maiores. Se a gente estiver falando aqui de 8%, que também para opções de Bitcoin não é fora da realidade, contanto que você saiba o que você está fazendo, não se aventure a operar sem entender o que você está fazendo. Mas você pode transformar, por exemplo, um Bitcoin em 2 Bitcoins e meio, aumentando essa taxa ao longo de um ano, um Bitcoin para 6,3, mas eu prefiro aqui trabalhar com um valor bem mais conservador. Agora entenda o poder dessa taxa. Bom, você já entendeu, né, que o Bitcoin é escasso, a demanda por Bitcoin está aumentando e provavelmente você gostaria de ter mais Bitcoins do que você tem, mas seus aportes dependem da sua renda atual. Porém, sabendo operar opções, você pode ter novos aportes ou efeito de novos aportes, né? Acrescentar sua quantidade de moedas sem precisar entrar com capital novo para comprar mais Bitcoins. E olha o efeito que isso pode gerar na sua carteira. Agora, enquanto eu estou gravando, o Bitcoin está cotado em termos de dólares a 71.700. Então, se você tem hoje um Bitcoin, você tem 71.700 dólares. Agora, imagine uma correção de 50% do Bitcoin. O Bitcoin sai dos 71 e vai para 35 mil dólares. Se você tem um Bitcoin, você vai passar de 71 mil para 35. Agora, se você opera opções com essa taxa aqui, daqui a um ano você vai ter 1,69, daqui a 2 anos você vai ter 2,87. Então, daqui a um ano, mesmo com uma correção de 50%, o seu capital vai passar não de 71 para 35, mas sim de 71 para 60.800 dólares.
Isso porque daqui a um ano o Bitcoin, nessa hipótese, vai estar cotado a 35, mas você vai ter 1,69, você tem uma quantidade maior de Bitcoins. Se você continua acumulando mais Bitcoins por mais tempo, mesmo com uma correção de 50%, então imagine que ele vá para 35, nesse cenário você começou com 71 mil dólares, todo mundo ao seu redor que não opera opções, que tinha um Bitcoin, passou para 35 e você incrementou o seu capital para 100, porque você passou a ter 2,87 Bitcoins, sendo que a cotação está 35. Você já entendeu a lógica, né? Passam 3 anos, você tem uma quantidade maior de Bitcoin, mesmo com uma correção, mesmo que o Bitcoin esteja valendo 35 mil dólares, você passa a ter 175. E se o Bitcoin, em vez de corrigir, se ele aumenta, vamos supor que ele aumente, vamos colocar aqui, 50%, né? Então ele vai para 107. Nesse caso aqui, você, se não estivesse operando, passaria de 71 mil dólares para 107 mil dólares, porém, operando opções com essa média de ganhos, você estaria passando 71 mil para 182. Em 2 anos, sem fazer novos aportes, apenas mantendo o investimento que você está obtendo com opções, você passaria de 71 para 309. Em 3 anos, você passaria de 71 para 525. Agora, você imagina que daqui a 3 anos o Bitcoin vai estar valendo bem mais do que isso. Vamos supor que ele valorizou 150%, tá aqui testando 180. Nesse caso, em 3 anos, daqui a 3 anos, o Bitcoin chegou a 180 mil dólares, o que não é uma expectativa muito fora da realidade. Você passou de 71 mil dólares, não para 179, e sim 71 para 875 mil dólares. E qual que é a segurança disso tudo? Eu não sei qual o seu grau de entendimento de opções, mas o coração do gerenciamento de risco de opções é esse daqui. MM significa margem de manutenção. Quanto menor a margem, mais segura a sua operação. A minha margem está em 13%. Ela é extremamente baixa. Então, essas operações aqui estão com um grau de segurança muito robusto. Além disso, no método que eu opero, que é o método PEP, que envolve 4 pilares: preparação, execução, proteção e perpetuação, eu tenho um pilar exclusivamente para destrinchar a parte da proteção dessa operação. Isso envolve essa operação de hedge no mercado de futuros, que ela é feita para quando uma opção entrar no prejuízo, essa posição aqui entrar no lucro. E além disso, eu tenho uma série de ferramentas para monitorar o controle do uso da minha margem. Você está vendo que a minha margem agora está em torno de 13%, 12,91%. Aqui nesse balãozinho está aparecendo MM 12,91. E eu sei, se o Bitcoin cair para 65 mil dólares, para quanto vai minha margem? Para 17. Se ele cair para 60, para quanto vai minha margem? 24. Então veja que o Bitcoin pode cair bastante, que a minha margem ainda está segura. Eu só não posso deixar essa margem chegar a 100% e ela está bem longe de chegar a 100% ainda. Então ontem o Bitcoin atingiu alta histórica em termos de reais, chegando a 400 mil reais. Em breve ele vai estar valendo, não é uma questão de sei, sim de quando, em breve ele vai estar valendo 500 mil reais, meio milhão de reais. E depois disso ele vai buscar o outro patamar, o patamar de 1 milhão de reais. Em termos de dólar, em algum momento ele vai romper essa região de acumulação, ele está percorrendo esse canal de alta e rompendo esse patamar, ele vai entrar numa região de descoberta de preços em que ele nunca esteve antes. Então daqui uma pernada para 80, 90 ou até 100 mil dólares é muito rápido, esse é o comportamento típico do Bitcoin. O volume financeiro dos ETFs está absurdo. Enfim, Bitcoin está num excelente momento. Muito provavelmente a maior parte das pessoas não detém a quantidade de Bitcoins do que gostaria, independentemente do tamanho da sua carteira. E uma forma que você tem para ter mais Bitcoins sem precisar fazer novos aportes é rentabilizando eles através de operações com opções. Então, te convido a participar de um evento ao vivo que eu vou fazer nos próximos dias. Para você garantir acesso, acessa o link da descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo. Um grande abraço
e até mais.